Mas o que surpreende, o Otávio, é como que ele realmente é um GT, né? A É, gente fica com a impressão de que vai ser um carro lento, né? Um carro com pouco giro, e tal, mas não. Carro legal, carro instigante de dirigir, posição muito interessante, é, direção leve. Realmente é um esportivo com motor de caminhão e não um caminhão é, com carroceria esportiva. isso aí. Muito legal. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Carros com Alma, programa dedicado a veículos de coleção, veículos de interesse especial e principalmente veículos que têm uma história legal com seus proprietários. Eu sou Luiz Augusto Malta, esse projeto tem o apoio da Localiza, da Mineral do Brasil e da Marvitec. Esse projeto envolve também o lançamento de um livro, a gente vai deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar. E para hoje, um veículo muito especial, um modelo emblemático, um dos modelos brasileiros que mais causam curiosidade nos entusiastas. Nós vamos falar hoje desse Brasínca 4200 GT, provavelmente o carro mais premiado do Brasil, o carro mais vistoso aí nos encontros, o carro nacional mais vistoso dos encontros. É uma grande honra contar com esse carro aqui hoje e vamos falar dele então. Bom, para falar desse carro, né, para contextualizar esse carro, a gente tem que entender o Brasil da época. O Brasil da segunda metade dos anos 50 até a primeira metade dos anos 60 viveu uma era muito especial, né? A Rio de Janeiro era a cidade mais charmosa do mundo. O Brasil tinha ganho a Copa do Mundo na Suécia, né, em 58, foi a única seleção da América do Sul a ganhar uma Copa do Mundo na Europa, depois repetiu o feito em 62 no Chile. A indústria brasileira estava pujante, né? Já estava começando a ganhar maturidade, os carros nacionais estavam nas ruas, a bossa nova conquistava o mundo. Então, o Brasil vivia um momento muito especial. E nesse início dos anos 60 também era a era de ouro dos GTs, dos Grand Tourers, né, no mundo do automóvel. Em 61, o mundo foi apresentado ao Jaguar E-Type. Em 63 veio o Corvette Stingray. As Ferraris, né, as berlinetas das Ferraris, principalmente a 275 GTB, também dessa época, né? Porsche 911. Então, foi a era de ouro também dos carros esportivos e o Brasil, vivendo um momento daqueles, precisava ter seu esportivo. Foi isso o que pensou a diretoria da Brasínca. Brasínca é uma empresa de carrocerias fundada em 1949. Ela chamava INCA, na verdade, Indústria Nacional de Carrocerias de Aço. Logo depois colocaram o Brás antes, né? Aí virou Brasínca. A Brasínca foi a fabricante das primeiras carrocerias dos Fenemês, né? Aqueles caminhões de origem italiana que foram feitos lá em Duque de Caxias. Os primeiros encarroçadores, então, foram o pessoal da Brasínca. E a Brasínca estava indo muito bem e tudo, e decidiu fabricar o GT brasileiro, o Grand Tourer brasileiro. Carro com capô longo, motor muito potente, 2 lugares, traseira curta, carroceria baixa, né? O típico GT para ser colocado ao lado do Jaguar E-Type, do Corvette Stingray, das Ferraris e tudo. Qual que era a ideia? Fazer um GT genuinamente nacional com peças nacionais. Então, o projeto ficou a cargo do professor Rigoberto Soler, era um espanhol, né, que trabalhou na Brasínca, e ele desenvolveu esse conceito, então, de chassi próprio, né, um chassi de aço próprio, carroceria de aço e desenho desenvolvido com a ajuda de túnel de vento. E o motor Chevrolet 261, 261 polegadas cúbicas, motor de vocação muito mais para utilitário do que para esportivo, teve a preparação feita pelo preparador Ângelo Mário Gonçalves, considerado um gênio da mecânica na época. Ele colocou um comando especial e carburação tripla da SU, igual era a carburação dos 6 cilindros da Jaguar. Então, o carro foi apresentado no final de 1964, foi produzido pela Brasínca em 65 até o início de 66. Os volumes de produção, a Brasínca achou que não justificava, já tinha cumprido a missão dele de provar a capacidade técnica da Brasínca, e o restante da produção, então, ficou a cargo dos entusiastas lá, com o professor Rigoberto Soler, o preparador Ângelo Mário Gonçalves e o piloto Walter Hahn, que fundaram a STV, Sociedade Técnica de Veículos, e continuaram a fabricação do Brasínca 4200 GT.
Esse projeto tem o nome de Uirapuru, né? O nome de um pássaro raro da Amazônia, né? O pássaro tem um canto muito bonito. E quando a Brasínca encerrou então a produção do 4200 GT e passou a produção para a STV, o nome passou a ser Uirapuru. STV Uirapuru, que era o nome do projeto. Então, o carro provou seu valor nas pistas, né? O piloto Walter Hahn ganhou corridas com esse carro. O automobilismo brasileiro estava incipiente ainda, mas já com muito entusiasmo, né? Foi nessa mesma época que surgiu o GT Malzone, que depois daria origem à Puma. Então, como eu estava dizendo no início, uma época muito especial para o Brasil, para o automóvel brasileiro, para a cultura brasileira, que a partir da segunda metade dos anos 60 foi se perdendo e o Brasil passou a fabricar carros mais de produção em massa, né? Então, para a gente apresentar esse Brasínca 4200 GT de 1965, um carro ainda da era da Brasínca, então eu queria convidar meu amigo, Dr. Otávio Pinto de Carvalho, grande entusiasta do Brasínca, grande entusiasta do automóvel antigo brasileiro. Muito obrigado por ter vindo, né? Você sempre o prazer, você sabe que é meu, né, Malta? Eu fui colega de turma do seu pai. Foi. Né? Aluno do professor Ernesto Lentz, que teve aqui, né? E fui vizinho dele. Vizinho do professor Ernesto e tal. Que já trouxe o carro dele aqui, né? Sim. Então, agora, hoje você trouxe um ícone, né? Isso aqui, para o entusiasta do automóvel brasileiro, é o santo graal. Né? Eu sempre gostei muito da Brasínca, da história da Brasínca. Uhum. Né? Produção muito pequena, né, Otávio? Pequena demais. Foram 73, 76, quantos carros que foram produzidos? A última estatística que a gente tem, assim, mais confiável, é que foram 75 carros. 75 carros. Né? Em 2 anos é muito pouco. Muito Isso pouco. capaz da Fiat fazer num dia, né? Não sei. Né? Mas aí, essa história do professor Rigoberto Solé é interessante, que ele veio cá, o presidente da Brasínca, que era o Sadi Moura. Ele era um entusiasta de automóveis também. Uhum. E aquilo que você falou, ele tinha a impressão de mostrar o que a Brasínca poderia fazer. Capacidade técnica da Brasínca. Ela era uma firma igual a qualquer firma do mundo que produzia o que ela produzia. Sim. Mas ninguém sabia. Então falou, então vou produzir um carro. Aí convidou o Ângelo Gonçalves, né? Sim, Ângelo Mário Gonçalves. O professor Rigoberto Solé, e acabou vindo também o Walter Hahn. Walter Hahn, que grande piloto. Era piloto, né, de corrida. E eles, então, construíram esse carro, que era feito de metal. Ao contrário dos outros, que eram de plástico, né, de fibra. E com o máximo possível de componentes nacionais. Só os carburadores é que não teve jeito, porque, como você explicou, esse motor era do Chevrolet Brasil. Motor com muito torque e pouco giro, né? Então eles tiveram que preparar esse motor, mas o carburador do motor da Chevrolet Brasil era no alto do motor. Aí não tinha jeito. Como é que coloca um capô baixo, né? Então eles puseram, vocês depois de lado, vão ver, 3 carburadores laterais, SU, igualzinho dos Jaguares. Sim. Então ficou uma mecânica parecida com o Jaguar, que era um motor 6 cilindros. 4.2, igual do Jaguar. Aí de vez em quando me perguntam, mas o 4.2, assim, era da Opala esse motor? Eu falei, não tinha Opala na época, primeira coisa. E o máximo que a Opala chegou foi 4.100. 4.1. Esse aqui é 4.2. Embora o bloco seja o mesmo, Mesma né? coisa. É o Stovebolt 6, né? Na verdade, esse motor da Chevrolet vem lá dos anos 1928. 30. Isso daí é muito tempo. Foram aperfeiçoando, mas... Esse motor é uma geração anterior à geração do Opala. Esse motor o virabrequim tem 4 mancais, né? E o Opala tem 7 mancais. A grande diferença é essa. Então o motor do Opala consegue girar mais do que esse do que o motor Chevrolet Brasil. Mas é um bloco básico, desenho, a arquitetura do motor é a mesma, né? Então eu era muito assim, eu tinha muito interesse no Brasínca. Aí surgiu a história desse carro. Esse carro foi o seguinte, a Brasínca, ela não guardou nenhum exemplar do que ela produziu. Para o acervo dela, né? Então ela falou, olha, nós temos que ter, nós fabricamos um carro aqui no Brasil, com características especiais. Então ela recomprou esse carro, que estava muito pouco rodado, e ela recomprou esse carro e ficou lá como no showroom como um produto. Com o passar dos anos,
deixou de ser interessante para as Foi administradoras. a época do carro velho, né? Ele era só um carro velho. Aí do showroom passou para a cozinha, da cozinha passou para banheiro, do banheiro pátio. Passou... tinha uma área livre lá no fundo, descoberta, puseram o carro lá e deixaram. Largaram lá. Aí a Brasinca estava ruim das pernas e um advogado tinha prestado um serviço para a Brasinca, não conseguia receber. Aí falaram com ele, tem um carro antigo aí, esses carros aí, na conversa de vender, né? Esses carros valem demais, você pode pegar esse carro. Papo de vendedor. Papo de vendedor. Aí ele falou, vou pegar esse carro. E pegou o carro, agora eu não sei por que cargas d'água, lá de São Paulo, ele descobriu que eu gostava do Brasil. Era o interessado. Interessado, me ligou. Aí, quando diz e mexe, liga, né? E a gente tem que ficar meio assim com o pé atrás, que é cada sucata, cada bomba que vem. Aí ele falou assim, eu tenho um Brasinca aqui, você não tem interesse. Eu falei, opa, conversa aí muda de figura. Aí ele contou a história, falou, tem interesse sim. Interesse, eu quero o carro sem ver o carro. Do jeito que está, eu quero. E veio aí ele pôs lá num reboque e trouxe, eu comprei o carro dele. E o carro é o seguinte, a pintura dele estava muito estragada, porque ele ficou no tempo, sol, chuva, seja o que for. A pintura foi refeita, então. A pintura foi refeita. E outra coisa, mas ele tinha todos os componentes que são difíceis de arrumar. E um carro com 70 e poucos produzidos, se perder, nunca mais. Né? Nunca mais. Então o volante, Walrod, que era a marca tradicional de volante. Walrod, né? Walrod, né? Às vezes o pessoal carrega no sotaque para falar, né? Walrod. A origem do nome dele são as iniciais do fundador, Walter Rodrigues, né? Bem brasileiro. Ele tinha os carburadores com os fios de ar, os emblemas todos, ele tinha tudo. Ele só não tinha, que é um detalhe que eu quero comentar aqui, ele só não tinha as rodas e os pneus originais. Porque o pneu e a roda original eram os mesmos do JK. Em centímetro, né? A medida em centímetro. Era 15,75. Sim, 15, pouco mais de 15,5 polegadas. Então não era nem 15, nem 15,5, 15,75. Né? Isso. O JK também é um carro que foi feito pouco. Sim. Então você não tinha mais esses pneus. Medida em você achava era pneu já gasto, já... Aí o que o pessoal fazia? Diminuir a roda para 15 polegadas. Porque para diminuir é fácil, é só você ir cortando. Sim. Mas para aumentar, para 16, aí já é mais complicado. Então esse carro, você pode até olhar aqui, você vai ver aqui, por exemplo, a parte de refrigeração, olha como é que ela entra um pouco na roda. Sim. Porque eles tiveram que diminuir. Né? Aí as coisas que eu acho que eu dou muita sorte. Essa refrigeração seria uma janela quase redonda, que um círculo, né? Redonda não é um oval, sim, assim, sim. Né? Mas aí o cara também me liga, meu telefone me dá uma sorte danada. Eu falei, que isso? Eu tenho um Brasinca, não tem? Ele falou assim, eu tenho rodas e pneus originais aqui. Do Brasinca? Eu falei, como não, né? Como não? Aí comprei dele, que também o preço era barato. Aí eu tenho Aí lá... a roda com pneu de 15 e 75. Esse pneu, inclusive, ainda tem as borrachinhas, sabe aquelas borrachinhas? Pneu sem uso, né? É praticamente sem uso, mas ele é velho. De 1965, sem uso. Então eu falo que é um pneu velho, mas novo. Velho, sem uso. Você só não pode rodar com ele. Aí eu fico com medo de rodar. Tem um conjunto de roda para usar, né? E ele fica para exposição. Então está montado lá em casa, eu mandei cromar as rodas direitinho, que eram cromadas na época. Elas já estavam desgastadas. Então eu só levo para exposição. Sim, sim. Porque realmente faz diferença. Ele enche mais a caixa de rodas, sabe? Então fica mais bonito. Meia polegada, né? Mas faz diferença. Que o pneu também é maior, né? Claro. Você estava me falando antes da gente entrar em cena que, como a gente falou, né, o Brasinca ele foi feito numa proposta nacionalista, ufanista, né, só com componentes nacionais, à exceção dos carburadores SU, porque não tinha opção. Então esse carro saía da Brasinca com freios a tambor da Chevrolet Brasil. E você estava me contando que a própria Brasinca fez um upgrade nesse carro. Eles queriam pôr freio a disco. Quem fabricava o freio a disco era o Chico Lange. Ele fabricava, devia ser para corrida, alguma coisa. Mas aí tinha dois problemas. Primeiro, que ele não fabricava numa escala industrial. E segundo, a qualidade variava muito, era um negócio meio artesanal. Né?
Mas a Brasília, depois que ela comprou esse carro, alguém lá ficou interessado e pôs o freio a disco. Então, tá com freio a disco da Brasília. Pela Brasília, né? Tem algumas fotos de corrida da época, né, com o Walter Hahn dirigindo, que a gente vê a pastilha, o disco incandescente dentro do carro, né? O freio era terrível, porque... O freio era o ponto fraco do carro. E então, é um carro equilibrado, Otávio? Como é que é um carro para andar? Perfeito. Ele para andar é uma maravilha, porque ele é 50-50 a distribuição de peso, frente e traseira, sabe? É bom de curva? É bom de curva. E tem uma história interessante, porque quando foi lançado o Brasília, na época, na Inglaterra, a Jensen lançou o Interceptor, né? que era parecido. História, né? Agora, a minha pergunta é o seguinte: a Brasília ela era completamente desconhecida como fabricante de carro na Inglaterra. E aqui no Brasil, poucas pessoas ouviu falar em sabem Jensen, né? Então, para você copiar um projeto da Jensen, espionagem industrial, né? Primeiro que você tinha que ir lá muitos anos antes, né, para poder ver o que eles estavam fazendo. Então, é uma característica curiosa que eles têm um desenho semelhante. Mas uma tendência de época. São outras, não, né? completamente diferente. Eu já, no evento de Araxá, eu já levei um Jensen. Era do Sérgio Valente? Sérgio Valente. E pus junto lá para todo mundo ver que não era a mesma coisa. Eles eram parecidos. Mas a sua experiência, então, é que é um esportivo, realmente. É um carro instigante, gostoso de dirigir. É gostoso de dirigir. Agora, ele tem umas coisas que só o tempo, eu acho que seriam corrigidas, que corrigiriam essas coisas. A ergonometria dele, por exemplo, é complicada. Você vai dirigir, você vai ver. Às vezes a gente vai pisar no freio e pisa no acelerador. Então quem não está acostumado... Por isso você está com medo que eu dirija ele. Eu estou com medo, entendeu? De só querer dar uma freada e acelera. Vamos dar uma olhadinha no interior dele. Então, já que você está falando em ergonomia... ele tem a curiosidade dessa porta. Essa porta é um barato, né? Foi feita assim... Para facilitar a entrada, facilitar na corrida. Você entrar com o piloto, com capacete e tudo. Mas tem um problema... Não pode chover, né? Não pode chover, porque eu fiz uma proteção mais caprichada aqui. Sei. Mas normalmente vaza alguma água aqui nesse recorte aqui. Mesmo? Mas o meu não vaza não. Vaza não. Porque eu tive o cuidado de pôr. Mas esse interior é muito GT, né? É muito legal. Ele tem um painel interessante, com contagiro. Isso é madeira legítima, né? Hoje em dia até é difícil se você quiser restaurar, porque é proibida jacarandá, né? Eu tive dificuldade na bolinha, porque a bolinha está toda quebrada. A bolinha de jacarandá também? Tudo é de jacarandá. E eu falei, onde é que eu vou comprar isso? Aí ele falou, tem um cara que vende essas madeiras todas aí. Aí eu fui lá e falei, você faz uma madeira dessa? Isso aí é um pedacinho de madeira, sabe? Moleza. É moleza, eu faço. Muito legal. 2 lugares, né? 2 lugares. Um espaço, um nicho aí bom para levar uma bagagenzinha. Uma maleta de James Bond. Coisa assim. E você separou aqui, dá licença aqui, Otávio, você separou a nota fiscal, né? Isso é para provar que não é mentira, né? Você que a gente comprou o carro da Brasília, né? Então, esse aqui é uma nota fiscal da Brasília, está aqui. Brasília Industrial. De 17/12/98, vendendo um carro de 1965. Porque tinha que ter a nota. Tinha que ter a nota para formalizar a saída do carro da fábrica, né? Porque ela tinha comprado, então ela tinha que dar a saída. Então é uma coisa curiosa, quer dizer. Eu até plastifiquei, né? Claro, deixa eu preservar isso aqui. Com certeza. Né? E esse rádio Jandal aí você fez igual eu fiz no meu Fusquinha do filme passado. Acho que nós, Belo-Horizontinos, temos que prestigiar defender o Jandal. Jandal, né? Isso aí. Né? Que é o rádio feito aqui em Belo Horizonte. Deixa eu experimentar a ergonometria dele aqui, então. Você vai ver que tristeza. Me vestiu bem, viu? Né? Vestiu bem, né? Vestiu muito bem. Eu acho que não está combinando muito com você, não. Muito legal. Agora tira o pé do acelerador e freia. Às vezes o pé fica meio perto. É meio apertadinho mesmo. É apertadinho. Você tem que dirigir isso de mocassim. E esse interior, ele é original? É original. Forro de porta, tudo original. Esse você não mexeu? Não mexi nada. Forro de teto? Só dei um trabalho claro. de polir, forro de teto, tudo é original. E você disse que isso aqui não era padronizado, né? Não. Tem alguns Brasília que esse vidro abre e outros não abrem. Outros não. Esse abre. Né? Esse abre. Bom, vamos dar uma olhadinha na mecânica dele? Vamos. Para a gente continuar a conversa.
Pode puxar. Então tá aí, né? Chevroletzão Brasil aí. A gente estava falando que o Dr. Célio Ciari tinha um monte de Brasinca, né? 7 ou 8. O comando Scanderia não era padrão no Brasinca, não? Não era padrão, não. Era raro. Se era errado? Raro. Não, eu que eu sei, só esse. Só esse? Só esse. Era uma opção, não. Você podia pedir com o motor de Scanderia, mas ninguém pedia, não sei porquê. Agora, o estado do carro é muito bom, né, Otávio? Você restaurar um carro partindo de uma base... Você vê, por exemplo, a fiação dele é muito diferente, né? Muito. Isso que eu estava reparando. Tudo externo. 009 o chassi, tá aqui. Certinho. Muito bom. Vamos lá dar uma olhada no porta-mala dele. Deixa eu te mostrar o porta-malas James Bond, né? Tem que tomar muito cuidado, porque ele costuma... Sair do trilho? Voltar na cabeça da gente. Praticamente uma caixa de ferramenta, né? Uma caixa de ferramenta. Uma caixa de ferramenta, uma malinha James Bond. Agora, você efetivamente põe a mala atrás dos bancos ali. Atrás do banco, E aqui é o bocal de abastecimento? De abastecimento. Tem que abrir o porta-mala para abastecer o carro. Tem que abrir. Nos carros de corrida, depois eles começaram a pôr uma boca externa aqui. Sim, para abertura. Para ir mais rápido, para abastecer. Para um carro de corrida não tem sentido, né? Você abrir o porta-mala para poder abastecer, né? Porta-mala sem chave. Sem chave. Se alguém quiser... Como não tem nada de levar, não tem nada para levar, né? Não precisa de chave. Só se for levar o pneu reserva. Muito legal. Tô doido para dar uma volta nele, vamos lá? Ixi, agora que é a hora mais complicada. No Fusquinha eu não tive coragem de pedir para dirigir, não, mas esse eu quero dar uma volta. Lembrar que a marcha ré para frente. Ré para frente. 3 marchas só. Dog leg? 2, 3. É dog leg, né? Dog leg. As 3 marchas do volante do Chevrolet Brasil que passaram pro chão, né? Exatamente. Vamos lá. Câmbio dog leg. Primeira para baixo. Vambora. Realmente. Acabei de pisar no freio. Você viu que acelerou? Uhum. É porque o motor vem muito até aqui, né? Então eles tiveram que deslocar o pedal muito para a esquerda. Eu não sei como é que podia. Eu não vou mexer nisso, não. Porque eu sei andar Isso aqui nele. é a capa da embreagem. Né? Por isso que teve que chegar o pedal para lá. Interessante, os relógios são da Brasinca, né? Todos da Brasinca. Da marca Orasa, Orasa, né? Mas com o logomarca da Brasinca, né? Será que é um Chevrolet Brasil com carroceria esportiva? Mas não, ele tem característica esportiva. Sim, ele é esportivo. Agora, ele precisava, assim, quer dizer, para ficar um carro mais gostoso, ele tinha que ter primeiro a direção hidráulica. Será? Fica achando a direção dele bem leve. Leve, não é pesada, não. Pesada, não. Já tem uns carros antigos que você dirigir, putz grilo. Pois é, a primeira coisa que eu imaginei que eu ia ver aqui é uma direção de caminhão, mas não é. E nem é tão desmultiplicada. Vamos dar uma esticada aqui para ver o 4200 trabalhar? Bom, pode esticar. Ele dificilmente vai chegar em 3.000 giros. Né? Não vai. Chega só para uma estrada. A marcha muito antes, né? Ô, Otávio, esse carro, ele foi feito de chapa de metal, mas o Brasil não tinha muita expertise nisso, né? Você sabe qual que é a história de moldar essas chapas à mão? Então, teve profissional italiano? Foram profissionais italianos. Eu não sei dizer se eram profissionais italianos que estavam no Brasil ou se eles trouxeram esses profissionais da Itália. Mas foram carrozzieri, né? Carrozzieri. E outra coisa, como isso era feito à mão, unidade por unidade, muitas vezes uma peça de um carro não dá certinho no outro, não. Tem que dar uma acertada. Tem que dar uma enquadrada, né? Quem me contou muito disso, que eu conversei muito, foi o Bras Soler. Filho do Rigoberto? Filho do Rigoberto. Ele falou que era menino, trabalhava com eles lá. Sim. E que quando eles foram para a STV, ele trabalhava lá. E que eles pegaram muitas peças que estavam lá na Brasinca. Para fazer o resto dos carros. Para fazer o resto dos carros, mas que às vezes era isso, quer dizer, você pegava o capô, punha lá, não era, dava. Tinha que dar uma ajeitada. Paralama, não dava certo, tinha que dar uma ajeitada primeiro.
Muito Não legal. tinha um padrão exato, milimétrico. Sim, não. é um carro artesanal. É, carro artesanal. Agora, uma coisa interessante é que ele não tem sistema de ventilação, né? Não. É, Não tem tem janelinha, né? só o quebra-vento É, mesmo. quebra-vento. Mas me surpreendeu, viu, Otávio? Mas que bom. Surpreendeu muito positivamente. É um GT realmente, né? Você sabe que eu ganhei um prêmio na Argentina, né, com esse carro, Foi? Na Foi. Autoclássica? na autoclasse. Foi aquela vez que foram É, vários foram vários esportivos carros brasileiros, né? brasileiros. Aí eles premiaram o Brasinca lá. Eu falei no início que provavelmente esse é o carro mais premiado do Brasil. Não, né? mas também não sei. Carro mas- nacional, É. acredito que seja. Impressionante a potência dele. Impressionante. Esse, nessa configuração, ele tem 155 cavalos. Mas a menos Mas de ele é leve. 1.500 giros, a potência É. está toda disponível já. Né? Agora, ele com o comando Scanderian sobe um pouco A cavalaria. potência. Cavalaria só acho que é 165. Mas o que surpreende, o Otávio, é como que ele realmente é um GT. Né? É. A gente fica com a impressão de que vai ser um carro lento, né? Um carro com pouco giro e tal, mas não. Carro legal, carro instigante de dirigir, posição muito interessante, direção leve. Realmente é um esportivo com motor de caminhão e não um caminhão com carroceria esportiva. Isso aí. Muito legal. Agora, o bom do motor Chevrolet é como que ele trabalha frio, né? Pode deixar ligado aí o dia inteiro que ele não esquenta. Não. Como nós estávamos conversando antes, é um motor muito antigo, né? Tudo que tinha que aperfeiçoar, eles foram aperfeiçoando. É um motor de 1928 É. e essa arquitetura básica, né? Foi até o Ômega, né? Até a Silverado 2000, né? Agora Claro que o motor evoluiu Não, e e tudo, mudou mas muito a questão de eletrônica, né? mesmo o comando, né? É. Os primeiros Chevrolet era lubrificação por pescador ainda, né? Esse já tem a bomba de óleo, né, e tal. Enquanto vocês veem esse Brasinca vermelho, lindo, né? Esse legítimo GT nacional, passeando aqui pelas estradas, queria te convidar a conhecer a Localiza Fest. Localiza Fest, você aluga seu carro pelo aplicativo, não precisa passar pelo balcão, destrava o carro pelo seu celular e já vai dirigindo o carro que você escolheu. Mas a história do carro é muito legal, né? Você colocar Você pensar que um carro desse é contemporâneo de um Jaguar E-Type, Corvette Stingray, uma Ferrari 275, o que mais que tinha, né? O Datsun japonês, né? Cada país tinha seu GT, né? E o Brasil ficou muito bem representado. São quantos Brasincas restaurados? Uma vez que eu comecei a catalogar, tinha uns 6 ou 7 Só? assim, em boas condições. E uns 20 e tantos Por fazer. por fazer. Então dá 30 Brasil. 30 Brasil. Teve uma época que houve uma eleição entre os colecionadores, qual que seria o clássico nacional, né? Foi o Brasinca e o Itamaraty Executivo, né? Foi. Eu participei dessa. Você participou? Participei. Eu acho que deveria colocar o GT Malzone também. GT Malzone eu acho que pode entrar sim. Mas oficialmente é um dos dois clássicos brasileiros. O que a federação reconheceu na época foram a limusine Itamaraty, né? Executiva e o Brasil. Esse foi então o 11º episódio de Carros com Alma. Espero que vocês estejam gostando. O episódio hoje muito especial, com esse GT nacional raríssimo da gente ver por aí, principalmente nesse estado. Um grande abraço a todos e até a próxima.